Bem-vindos, Introdução à Economia, aula 8. Hoje eu posso até sentir a tensão no ar já, controle de leitura. Posso ver que até tem mais gente do que normalmente. Talvez devesse fazer controle de leitura toda a aula. Então tá, aqui o controle de leitura é depois. Aqui o que a gente vai fazer é, vamos continuar a matéria. A parte de elasticidades. Inclusive, o controle de leitura vai ser sobre elasticidades. Vou compartilhar aqui. Ok. Então, só para recapitular, o que a gente estava vendo, o que a gente está vendo é elasticidades. Elasticidade significa a sensibilidade de alguma função a alguma variável. No nosso caso, sensibilidade da demanda ao preço. E nós vimos definição, nós vimos como é que calcula, vimos vários exemplos. Esse slide aqui é importante sobre quais são as características de um bem que fazem com que ele tenha, que afeta a elasticidade dele. Basicamente a ideia é substitutibilidade. Se o bem tem substitutos, então ele é elástico. Na aula passada eu tinha falado errado, alguém me corrigiu. Então, só para evitar confusão, esse último ponto aí, todos os pontos. Primeiro, um bem que tem muitos substitutos é mais elástico. Um bem que tem maior peso no orçamento é elástico, porque você tem o incentivo de sair buscando alternativas. Um bem no longo prazo é mais elástico, que você tem mais oportunidade de substituir ele. E esse último é a definição de mercado. E aqui a definição mais geral é menos elástica, não mais elástica, que não falei. A ideia é a seguinte, aqui, se você está definindo, por exemplo, bebidas, em vez de as bebidas específicas, refrigerante, leite, chá, água, você está só bebidas, você tem poucos substitutos para bebidas. O mais geral, que é bebidas, você sobe o preço de todas as bebidas, você não tem muitos substitutos, então ele é mais elástico. E ali está escrito menos elástico. Deixa eu admitir todo mundo que está chegando aqui. Tá, então, vamos continuar isso aqui. A gente já tinha visto esses exemplos todos, bens elásticos, infinitamente inelásticos. E onde a gente parou foi isso aqui. Então tá, a gente já viu elasticidade e preço da demanda, agora elasticidade e preço cruzada da demanda. E isso aqui é simples, a ideia é quando tem um outro bem. Então sobe o preço do bem X. Antes a gente queria saber o que acontecia com a quantidade do bem X, agora a gente quer saber sobe o preço do bem X. O que acontece com a quantidade do bem Y? Um outro bem. Então, é positivo, negativo, é elástico, é inelástico? Bom, depende do outro bem. Bom, primeiro, como é que calcula? A mesma forma de calcular que antes. Essa parte de baixo aumenta o percentual do bem X. O bem X sobre 10% de preço. Né? É o preço final menos o preço inicial, divididos pelo preço inicial, é a porcentagem. E aí, o que acontece com o bem Y? A quantidade do bem Y. Sobe, cai. Deixa eu admitir. Bom, aí depende do bem. Se forem bens complementares, que a gente chama, bem complementar é exatamente isso. É um bem que você tende a consumir junto com outro bem. O exemplo clássico é pão com manteiga. Pão complementa a manteiga. Macarrão com queijo. Gasolina com pneu.
viagem de avião com malas. São bens complementares, você consome os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece se sobe o preço das passagens de avião? Você vai comprar menos malas, né? Não vai subir o preço da passagem de avião, você vai viajar menos, então se precisa de menos mala, você compra menos. Então, é negativo. O aumento do preço do bem X cai a quantidade do bem Y. E aí é fácil pensar em vários exemplos. O outro tipo de bem é um bem substituto. E aqui o exemplo clássico de livro de texto é manteiga e margarina. Você vai comer pão, aí você tem, que são complementares, pão e manteiga, mas aí sobe o preço da manteiga e aí você resolve comprar mais margarina. Manteiga está muito caro, eu vou comprar margarina. Né? Sobe o preço do arroz, você compra mais macarrão. Sobe o preço da passagem de avião, você compra mais passagem de ônibus. Né? Sobe 10% passagem de aviões, você vai comprar, o mercado vai vender 10% ou alguma outra porcentagem mais de passagens de ônibus. É positivo. E, é claro, tem bens que sobe o preço de um bem, não afeta nada o preço de outro bem, porque os bens não têm nada a ver, são bens sem nenhuma relação no consumo. Claro que todo bem sempre afeta a demanda do outro via renda, que a gente já vai ver agora. Mas porque sobe o preço de um bem, você continua consumindo, pelo menos parcialmente, esse bem, você vai ter menos renda sobrando, você isso afeta a sua demanda de outros bens. Mas a necessidade de preço cruzada da demanda não é via renda. A gente não leva em conta o efeito da renda. Então, aqui igual a zero. Tá. Aí esses são só conceitos. A gente só vai colocar isso aí, não vai lidar mais com isso. Elasticidade renda da demanda. Então, antes era elasticidade preço da demanda, agora é elasticidade renda da demanda. E é exatamente o que o nome está dizendo. Quão sensível é a demanda por um bem quando varia a sua renda. Então, o cálculo é muito parecido com o que a gente tinha antes. Imagine que sobe 10%. Sobe 10% a sua renda, você ganha um aumento, entra um dinheiro no seu orçamento. O que acontece com o bem? Um determinado bem. Você vai consumir mais do bem, vai consumir menos do bem. É isso que a gente quer ver. Dependendo do que acontecer, a gente vai classificar esse bem de formas diferentes. Então, um bem normal, o conceito é exatamente que bens normais, a maioria dos bens, os bens típicos, sobe sua renda, você consome mais. Então, sobe sua renda, você vai tomar mais café, sobe sua renda, você vai viajar mais de avião, sobe sua renda, talvez você corte mais o cabelo, talvez o serviço vai mais para o dentista. Em geral, muitos bens você vai tender a fazer mais porque você tem mais dinheiro. Seu orçamento relaxou, a restrição orçamentária relaxou. Só que tem alguns bens, vários bens, na verdade, que sobe sua renda, você consome menos dele. Então, carne de segunda. Sobe sua renda, você vai comer menos carne de segunda, porque você vai comer carnes melhores. Miojo, por exemplo. Está vivendo de miojo, porque você tem tão pouco dinheiro, a única coisa que você consegue comprar é miojo, sobe sua renda, você vai comer menos miojo, que agora você vai passar a comer comida de verdade. Então, são esses dois. E tem alguns bens que sobe sua renda, você continua consumindo exatamente a mesma quantidade, não afeta a sua demanda. Você só queria aquela quantidade, sua renda anterior não estava restringindo o seu consumo desse bem, sobe sua renda, você continua a mesma coisa. Talvez um exemplo disso seja, eu mencionei café, mas café talvez seja isso. Você está tomando uma certa quantidade de café, sua renda sobe 20%. Talvez até compre um café um pouquinho melhor, mas você não vai dobrar a quantidade de café só porque você tem mais dinheiro, você vai gastar o dinheiro com outras coisas. Então,
só matematicamente assim, o número. Então, se a elasticidade de renda da demanda for maior do que 1, a demanda é elástica. Se for menor do que 1, é inelástica. E ela ainda pode ser negativa, em cujo caso o bem é um bem inferior. Essa é só a classificação da elasticidade de renda da demanda. Aqui eu preciso achar um exemplo melhor, mas eu queria botar alguns exemplos. Então, esse é eu fui lá no Google, botei elasticidade de renda da demanda e apareceu aqui um estudo. Deve ser já meio antigo esse estudo, mas, em todo caso, vamos pegar 2002 aqui, mas esse tipo de coisa não muda muito. Então, aqui, a elasticidade, então, açúcar cristal é um bem inferior, é negativo. Se você aumenta a sua renda, talvez você deixe de consumir açúcar cristal, aquele açúcar mais grosso, é mais barato, mas piora a qualidade, dependendo do gosto. Açúcar refinado, todos esses aqui, mas todos esses outros aqui são bens inelásticos. Então, sobe sua demanda, você vai consumir mais deles, mas não tanto assim, é relativamente inelástico. E, por alguma razão, suco, aqui, assim, aqui tem alguns outros exemplos, esse aqui é para outro ano. Então, sucos diet, tem alguns outros bens que são bens elásticos. Sobe sua renda 10%, você vai consumir eles mais, mas mais do que 10%. Então, tá. Ok. Então, a gente fala sempre da lei da demanda, mas eu ponho entre aspas, repara aí, porque obviamente não é uma lei, ela, assim, no sentido de uma lei de física, onde ela se aplica sempre, não é uma lei científica, mas é bastante razoável, e a gente acredita, porque a gente vê no nosso comportamento, no comportamento dos outros, que o preço sobe e o consumo cai. Mas tem uma exceção a isso. Então, e essa exceção tem um nome, Benz de Giffen, é o cara que estudou isso primeiro. Sobe o preço de um bem e você tem um aumento na demanda. Ou, inversamente, cai o preço do bem e as pessoas consomem menos. Então, está violando a lei da demanda. E qual que é o exemplo? Então, deixa eu dar o exemplo clássico de livro-texto aqui. E o jeito de pensar depois eu vou dar uns outros situações onde pode acontecer isso, mas o que eu acho que você tem que pensar quando você vê esse exemplo, ele é um exemplo tão forçado, é um exemplo histórico, real, mas é um exemplo que precisa de tantas circunstâncias darem certo, que mostra que raramente a lei da demanda é violada. Ela pode ser violada, mas raramente é violada. Então a ideia é o seguinte, isso aqui o exemplo histórico é na Irlanda, século XIX. Então, a Irlanda era um país muito pobre então muita imigração saindo da Irlanda, mas as pessoas, os pobres na Irlanda, que eram a maioria das pessoas, quase todo o consumo deles de comida, as calorias que eles recebiam num dia, era de batatas. Então, eles basicamente comiam batata. Teve a grande fome das batatas, inclusive, mas eles comiam batatas, então, e o orçamento ia quase todo para comprar batatas. Né? Então, eles, digamos assim, 80% do orçamento de uma família típica pobre na Irlanda nessa época tá para comprar batatas, e aí o que aconteceu é que vem um choque, a renda cai mais ainda. Então, a pessoa está consumindo 80% do orçamento batatas e parte dos 20% está indo para comprar um pouquinho de carne, um pouquinho de verduras, algumas outras coisas assim. Aí cai a renda dessa família e aí ela já estava no limiar da fome,
no limiar de não conseguir caloria suficiente para sobreviver. Então, veja, essas condições todas têm que valer. Então, ela cai a renda dela, o que ela faz? Ela vai ter que consumir mais batatas ainda. Ela vai ter aquele pouquinho de carne que ela consumia, um pouquinho de verduras, ela vai deixar de comprar, que são coisas mais caras do que batatas, para conseguir o único jeito com o orçamento de conseguir manter as calorias mínimas que estavam consumindo, era consumir, agora vamos cair nossa renda, vamos consumir menos carne e mais batata. Então, caiu a renda das pessoas, mas espera aí. Tá, não, então, eu falei errado, desculpe, porque isso aqui é uma questão de preço e demanda. Então, é a mesma história, os irlandeses estão lá, desculpa, os irlandeses estão lá, estão no limiar da fome, estão consumindo 80% de batatas, do orçamento vem para consumir batatas, o resto, alguns outros bens, aumenta o preço da batata, né? Tem uma quebra na safra, aumenta o preço das batatas, então é como se a renda deles tivesse caído, porque aumentou o preço das batatas, e agora eles vão ter que deixar de comer carne para comprar mais batatas, ou a mesma quantidade de batatas, ou comprar mais batatas, aumentou o preço e eles estão consumindo mais batatas. Então, esse é o exemplo, isso de fato aconteceu, tem umas discussões se realmente foi assim ou não, mas é tão raro isso que a gente chama, que continua valendo a lei da demanda. Para praticamente todos os bens, aumenta o preço, você consome menos. Os outros exemplos seriam, talvez, um bem ostentatório. Se você tem um carro, você quer que seus vizinhos fiquem com inveja de você, ou um relógio, ou suas roupas, e então se cai o preço deles, aí você não quer mais comprar. Agora todo mundo tem aquele relógio, então você não quer mais aquele relógio. Para você individualmente, o preço caiu, você vai comprar menos. Às vezes o preço sinaliza a qualidade, por exemplo, talvez médicos, assim, clínicas de médico. Então, o médico vai cobrar caro, e isso, para algumas pessoas, quando ele cobra mais caro, isso atrai mais pessoas, porque as pessoas pessoas que têm dinheiro querem ir dizem, esse cara deve ser um bom médico porque ele cobra tão caro. Então, pode ser um outro caso. E outro exemplo é expectativas. Tem uma ação no mercado de ações e está subindo, e o fato de ter subido faz com que alguém resolva comprar. Diz, opa, agora que eu vi que subiu o preço, eu quero comprar mais ainda, porque eu acho que vai continuar subindo. Geralmente isso não é uma boa ideia, mas muita gente faz isso. Vê uma ação subindo, diz, eu vou comprar porque subiu. Geralmente você devia querer o contrário, né? Um bom tempo de comprar ações da Petrobras, por exemplo, agora que caíram. Bitcoin aconteceu isso. Deixa eu mencionar, alguém mandou um e-mail para mim perguntando uma pergunta sobre Bitcoin e moeda. Eu não vou responder isso agora, porque daqui a pouco a gente vai ter umas aulas de economia monetária, e lá a gente vai ver como é que surge moeda, para que serve moeda, características de moeda. Então, vou deixar para aquela ocasião. Ok, então é isso. Tá, aí só para ser completo, nós temos elasticidade de preço da oferta. Então, elasticidade de preço da demanda, a gente quer saber a inclinação, a sensibilidade da demanda. Então, a mesma coisa vale para a oferta. E tudo é análogo. Aqui a gente vai botar menos ênfase em oferta, que no curso de introdução à economia faz mais sentido prestar atenção na demanda. Mas tudo vale para a oferta. Uma oferta, lembra o que é a curva de oferta? Ela diz a cada nível de preço, nesse mercado, quanto que os vendedores e os ofertantes querem ofertar. E aí eles podem ser sensíveis a preço. Se o preço aumentar 10%, a gente sabe que é positivo. Maior que for o preço, mais oferta que vai ter. Mas quão sensível é o aumento de preço? Se o preço aumentar 10%, a oferta vai crescer mais do que 10%, menos do que 10%. Então, a gente vai chamar de oferta elástica ou inelástica, de acordo com o caso. O cálculo é a mesma coisa.
a gente, no denominador, o aumento de preço, em porcentagem, a gente geralmente faz isso. Então, aumento de 10% do preço vai levar a uma variação de quanto da oferta. É positivo, mas mais do que 10%, menos do que 10%. É isso que a gente quer saber. A forma é tudo igual. E aí, o resto todo, como eu disse, é análogo, né? Se o aumento de preço foi de 10% e a oferta aumentou mais do que 10%, por exemplo, o preço do tomate aumentou 10%. Então, isso vai incentivar mais produtores de tomate a vender suas coisas, então vai aumentar mais do que 10% a oferta de tomate ou menos. Se for mais, a gente chama essa a oferta elástica. Se for menos do que 1, mas maior do que 0, a gente assume que é maior do que 0 a elasticidade da oferta, porque é positivo. Então, a gente diz que é inelástico. O preço sobe, imagina uma situação que está faltando alguma coisa no mercado, está faltando um determinado bem, e aí, naturalmente, o preço sobe, e isso geralmente faz aparecer nova oferta desse bem, mas muitas vezes só um pouquinho. O preço subiu 10%, subiu 20%, e apareceu um pouquinho mais de tomate, mas não tanto assim, continua uma escassez. Então, a gente diz assim, poxa, a demanda é inelástica. Bens agrícolas tendem a ser inelásticos, porque você tem que plantar, tem que esperar o tempo. E, claro, que pode importar, pode trazer, tirar de estoques às vezes, mas tende a ser inelástico por causa disso. E, matematicamente, pode ser uma elasticidade unitária. O preço sobe 10%, a oferta aumenta exatamente 10%. E essa seria a oferta unitária. Então, graficamente é a mesma coisa. Se a curva de oferta estiver muito horizontal, muito deitada, como está aqui, então a gente diz que ela é elástica. Repara o que aconteceu aqui. O preço subiu de 4 para 5, então ele subiu 22%, e isso fez com que a oferta aumentasse de 100 para 200, aumentou 67%. O aumento de 22 levou um aumento da quantidade de 67, elástico. Inelástico é mais vertical. Então, aqui, aquele mesmo aumento de 22% no preço levou um aumento de só 10% na oferta, então o numerador é maior do que o denominador. Esse é esse caso aqui. Oferta inelástica. E, para ficar... Isso aqui, geralmente não iria acontecer isso na vida real, pode acontecer, mas exatamente o aumento de 22% no preço levou exatamente um aumento de 22% na quantidade. Oferta unitária, é fronteira entre o elástico e o inelástico. E, claro, que pode ter os casos extremos, uma oferta perfeitamente elástica. Nesse caso, perfeitamente inelástica, desculpe. Nesse caso, qualquer que seja o preço, seja 4, seja 5, seja 1, seja 200, seja 500, a oferta vai ser 100. Por alguma razão aqui teria essa quantidade sendo vendida e ela vai ser ofertada e não é insensível ao preço. É um caso extremo, é difícil pensar numa situação que seja exatamente, perfeitamente inelástica, mas você pode ter bastante inelástica. E o outro extremo, uma oferta perfeitamente inelástica. Se o preço aumentar 1 centavo, a quantidade vai daquela quantidade para infinito. Aumentou só 1 centavo e, de repente, a oferta explode. Caso extremo, mas só para matematicamente a gente botar os extremos, a vida real está em algum lugar no meio. Aqui é só um ponto, isso aqui não é importante, mas quando a gente calcula uma curva de oferta real, com isso você teria que partir de dados de custos das firmas, e você pode calcular isso. Não é uma reta, é uma curva.
é não linear. E a elasticidade varia ao longo da curva. Mas, como a gente fez no caso da demanda, aqui em Tudo na Economia, a gente não vai se preocupar com isso. A gente pode pensar que uma oferta tem uma elasticidade. A gente está preocupado em torno de um ponto específico e lá tem uma elasticidade fixa. Mas isso aqui está só para ser completo, a gente menciona. Tá. Como a gente fez no caso da demanda, assim, na demanda a gente perguntou quais são as características de um bem que afetam a elasticidade, que determinam a elasticidade. E aqui a gente quer saber a mesma coisa com a oferta. Então, qual a característica de um bem com que faça que ele seja sensível a variações de preço? Um pequeno aumento de preço já faz com que muita oferta se materialize. Então, no curto prazo, essa coisa, um bem que no curto prazo, especialmente quando tem baixa disponibilidade para comprar matérias-primas, o bem terá e sem capacidade ociosa. Então, a fábrica, as lojas, seja lá quem está produzindo, as fazendas, quem está produzindo, já está no limite, já está produzindo o que dá para produzir. Então, nesse caso, aumenta o preço, os produtores querem responder, querem produzir mais, o mercado ficou melhor, que a gente quer responder, mas no curto prazo não dá. Eu já estou produzindo tudo que eu posso produzir, não tenho estoques, não tenho matéria-prima a mais, então aumentou o preço. Eu até consigo tirar um pouquinho mais da minha produção, mas não muito. Então, o bem é inelástico. No longo prazo, não. No longo prazo dá para fazer uma outra fábrica, contratar outros trabalhadores, comprar matéria-prima, importar esse bem e revender. No longo prazo, a oferta é mais elástica. Estoques, especialmente produtos agrícolas, se estoca, o governo estoca, as lojas estocam, aí é fácil, aumenta o preço, daí você desova aqueles estoques, você tem essa capacidade de responder imediatamente. Aqui mais uma curiosidade, um bem que não dá para fazer outro, que é impossível fazer outro, um quadro de um pintor, por exemplo, um pintor famoso, Picasso, por exemplo, mesmo se aumentar o preço, não dá para criar outro. Isso não é bem verdade. Tem uma coisa que eu já reparei, assim, filhos de parentes, familiares de artistas famosos, já teve mais de um caso em que, assim, de repente, o filho, o herdeiro do Jason Pollock, por exemplo, aquele que pinta todo, parece uma criança, jogou tinta, uma hora o filho do Jason Pollock já tinha morrido há muito tempo, e o filho disse assim, eu estava limpando o sótão lá da casa do meu pai e achei mais 3 quadros. Eu vou vender, cada um vai valer milhões de reais. Aí todo mundo fica assim desconfiado. Peraí, será que é de verdade? E aí fizeram o teste, viram que era de mentira, se eu não me engano. Né? Quem tiver interesse, olha no Google, mas eu acho que acharam que era mentira. Ele arrumou um jeito de forjar o quadro e estava querendo responder à oferta, né? Parecia que era infinitamente inelástica. O preço pode aumentar, pode ter gente disposta a pagar por quadros novos do Jason Pollock, mas não vai materializar a oferta nova. O filho dele deu um jeito de materializar. Tá. Então é isso aí. Bom, e aí o que a gente vai fazer agora é vários exemplos, vou ver alguns exemplos aqui, alguns exemplos históricos de por que é útil. Muitos de vocês estão dizendo, essa coisa chata, é um monte de classificação e acima de zero é elástico, inelástico. Para que serve todas essas coisas? Vamos ver alguns casos em que serve. E depois vamos ver isso no contexto, por exemplo, de políticas públicas, de impostos. Então, vamos começar aqui. Primeiro, esse na apostila tinha esse exemplo aqui. Choque de petróleo, vocês sabem, década de 70 teve um choque de petróleo. E o que isso quer dizer? O mundo inteiro adotou petróleo como a base da sua matriz energética, e petróleo era barato, e o Oriente Médio era o grande produtor, e eles tinham esse cartel lá, o PEP, que tentava
controlar o preço. E o petróleo tinha uma demanda inelástica, quer dizer, todos os países já tinham construído estradas, construído termoelétricas, eles iam ter que comprar petróleo de qualquer jeito, a demanda era inelástica, eles não tinham opções, eles achavam que o preço do petróleo ia ser barato para sempre, inclusive isso ia gerar guerras e todo esse tipo de coisa. Mas aí o cartel percebeu e falou assim, pois a gente está aqui vendendo petróleo, o preço está só razoável, vamos aumentar o preço. Aí alguém lá falou, não, mas não adianta aumentar, se aumentar eles vão comprar menos. Aí algum economista lá chegou e falou, não, porque a demanda é inelástica. A demanda é inelástica, a gente aumenta o preço, eles vão resmungar, mas eles vão comprar. Então aumentaram o preço 400%, e isso gerou uma grande crise mundial, junto com outras coisas, mas isso no curto prazo, é claro, porque a demanda é inelástica no curto prazo. Aí no longo prazo, o que aconteceu? Muitos países começaram, vamos mudar a nossa demanda, vamos mudar a nossa dependência do petróleo, ou vamos nós mesmos descobrir petróleo. Os Estados Unidos fez isso, virou o maior produtor mundial, o Brasil fez isso, o Brasil fez o programa Proálcool naquela época, que era para começar a ter carros a álcool. Então, aí, no longo prazo, a demanda ficou menos inelástica. Ficou mais elástica. Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, também história brasileira. Aqui, história brasileira, a política de valorização do café. De 1900, o Brasil, nessa época, 1906... A 33 era basicamente quase monopolista, produzia 70% do café. Então, se o Brasil parasse de vender café, segurasse os estoques, ele podia afetar o preço. O governo tinha comprado muito café dos cafeicultores, incentivando a produção, excesso de produção, na verdade, produziu-se mais do que o mercado podia absorver. Só que café tem uma demanda inelástica. Então, ou seja, o consumidor de café não é muito sensível a preço. O preço sobe, porque café é um narcótico, se está viciado você vai tomar, mas as outras características também estão valendo aí. Então, o Brasil não adiantava tentar baixar muito o preço para ver se vendia mais, e essa era a característica da demanda ali. Bom, deixa eu pôr aqui. Outra característica do café é que tem elasticidade renda baixa. Eu já tinha mencionado isso antes. Então, se a renda aumentar do consumidor, ele não vai tomar muito mais café. Então, isso aconteceu. Daí veio a Grande Depressão, exatamente nesse período aqui, em 29 veio a Grande Depressão. Então, o mundo, a renda mundial caiu, nos Estados Unidos caiu pela metade, no Brasil caiu uns 25%. E aí as pessoas precisam, bom, vamos tomar menos café, tomar menos de todos os bens, vamos tomar menos, mas não muito. Então, tem uma elasticidade renda abaixo, mesmo caindo a renda, a elasticidade de renda é baixa. O mundo continua importando uma certa quantidade de café. Então, não adiantava baixar o preço, o ponto é, não adiantava baixar o preço para desovar os estoques, porque a demanda era inelástica, mas pelo menos o que compensou isso um pouco foi que café tem uma elasticidade de renda baixa. Então, o resto do mundo continua importando uma certa quantidade de café. Então, são só dois jeitos de ver. Deixa eu mencionar um outro exemplo de elasticidade cruzada, que eu tinha pensado no negócio que eu dei outro dia. Então, como é que é elasticidade cruzada? O exemplo tem a ver com... Tem vários países que estão descriminalizando drogas, algumas drogas. Então, vai descriminalizar drogas. E essa ideia de descriminalizar, ela tem que ser aprovada nos congressos, tem que ser politicamente aprovada. E tem muito lobby.
Aí tem lobby, tem, assim, nos Estados Unidos, isso que eu estava falando, nos Estados Unidos, a Associação dos Policiais fez lobby contra, eles não queriam que descriminalizasse. A Associação de Prisões, donos de prisões, lá tem prisões privadas e trabalhadores nas prisões, os agentes penitenciários, eram contra também, provavelmente prevendo que eles iam perder clientes, né? Menos gente sendo preso, eles podiam perder dinheiro. Mas a questão é a seguinte, a indústria de bebidas alcoólicas e a indústria de cigarros, que são grandes indústrias, fazem muito lobby, eles seriam contra ou seriam a favor da descriminalização das drogas? Então, tinha um certo debate se eles seriam contra ou a favor, e isso tem a ver com a ideia de elasticidade cruzada. Será que você tornando drogas mais baratas, que descriminalizar, drogas existem, existe oferta, existe demanda, existe mercado de drogas, é ilegal, mas existe. Você descriminalizando, se imaginaria que o preço ia ficar mais barato. Então, o preço ia cair. Então, caindo o preço de drogas, será que as pessoas vão consumir mais ou menos álcool? Álcool é um substituto para drogas ou é um complemento para drogas? E aí tinha várias pessoas nesse artigo que eu vi dizendo, não, é um complemento, é um substituto, e tem boas razões para achar que pudesse ser um ou outro. Não pense tanto no nível pessoal de uma pessoa, pense no mercado como um todo. Qual é que é o jeito de você saber isso? Calcula a elasticidade preço cruzado da demanda. Então, pegue dados, outros países que já tenham feito essa transição, e aí vê quando caiu o preço das drogas, se aumentou, controlando por tudo mais, ceteris paribus, se aumentou a demanda por bebidas e cigarros. Você poderia saber. Ok, então, vamos ver uns exemplos com tributação agora. Essa é uma das áreas onde a elasticidade são muito importantes. É muito comum. Tributação é, às vezes, um dos instrumentos mais comuns que tem para um governo. O governo ele quer usar a tributação para duas coisas. Um, para arrecadar dinheiro. O governo precisa arrecadar e para oferecer serviços públicos, para pagar os funcionários, para fazer tudo que o governo faz. Então, você precisa arrecadar. E também você usa impostos para tentar influenciar as escolhas que as pessoas fazem. Você quer que as pessoas deixem de fazer algumas escolhas, de poluir, por exemplo, ou de... você pode sim, tentar proibir atividade ou botar multas naquele tipo de comportamento, isso é uma coisa que governos podem fazer, mas outra coisa que você pode fazer é tentar botar tributação. Dizer assim, a gente quer que as pessoas fumem menos, porque faz mal para a saúde, afeta todo mundo, é ruim, vamos botar um imposto sobre cigarros. A gente arrecada e ainda a gente muda o comportamento. Então, mas exatamente como que muda o comportamento vai depender das elasticidades. Lembra que eu falei se eu puser um imposto aqui, qual vai ser feito? Aí você coça o queixo e fala, depende das elasticidades. Então, vamos ver isso graficamente. Então, vamos ver vários exemplos aqui com impostos diretos, impostos indiretos. Imposto direto é um imposto que você paga o imposto diretamente, que nem o imposto de renda. Aliás, está chegando a hora, né? Vocês estão na idade de começar a pagar imposto de renda. Alguns de vocês, se você já tem uma renda, você tem que pagar, ou declarar pelo menos. E é uma coisa muito chata de fazer, mas como eu falei, apesar de o Benjamin Franklin falou, morte e impostos são as únicas duas coisas inevitáveis no mundo. Impostos indiretos são impostos que você paga, mas você não paga diretamente. Então, você comprou um pão de queijo na padaria, você pagou R$2, provavelmente assim, R$1,50 foi para a pessoa que produziu o pão de queijo, para a padaria, mas tem um imposto embutido ali. E você nem pensa a respeito, mas já está embutido ali, o preço pagou o imposto indiretamente. Então, toda vez que você paga por uma atividade, você já tem um imposto lá. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, muito turista, pela primeira vez, vai para os Estados Unidos,
cai nessa armadilha. Você só tem, digamos, $10. Aí você pega um negócio na prateleira que custa exatamente $10, você vai lá, você dá para o caixa e diz, está aqui os meus $10. Aí a pessoa fala, então, tá, então são 11 dólares, $10,90. Não, mas $10 é o preço, assim. Aí a pessoa fala, claro, sim, esse é o preço, mas no caixa eu adiciono o imposto. E tem gente que argumenta que esse sistema americano é melhor, porque daí aí o consumidor fica sabendo, ele vê quanto que é imposto e vê quanto que ele está pagando pelo bem. E aí a ideia é que um contribuinte informado vai vigiar o governo e de várias formas. Um, para ver se o governo não está cobrando imposto demais, tentar influenciar isso. E a outra coisa depois de exigir, diz, olha, eu estou pagando tanto imposto, cadê os serviços públicos correspondentes? E aí vamos ver graficamente também quem é que paga o imposto de verdade. Quando tem um imposto, a gente diz assim, é o comprador que está pagando. Não, mas afeta o produtor também, afeta o lucro do produtor. Então, tanto o comprador como o ofertante pagam o imposto. Quem é que paga mais? O peso do imposto, quem é que arca? Essa é a palavra que a gente usa. Quem é que arca com o imposto? A maioria do peso do imposto? Depende das elasticidades. Vamos ver isso. Então, está aqui. Vamos começar primeiro com o imposto indireto. O imposto é cobrado dos produtores. Então, o preço que está lá na loja já inclui o imposto. O comprador olha o preço que está anunciado e ele escolhe ali, ele consulta a curva de demanda dele e diz assim, eu sei quanto que eu quero comprar a esse preço. Aí ele compra. Aí o produtor pega o dinheiro dele, que o comprador pagou, e ele diz assim, bom, desse dinheiro eu tenho que pagar o governo. No final do mês eu tenho que mostrar minhas contas para o governo, vendi tanto, está aqui o imposto. Então, como é que é isso graficamente? A demanda é fixa. A demanda, o comprador muitas vezes nem sabe que tem aquele imposto ali, não está levando em conta, ele olha o preço e diz assim, para mim, tanto faz se esse dinheiro vai para o governo ou vai para o comprador, eu quero o meu bem e tanto faz para mim. Então, a demanda é fixa, mas a oferta é como se ela deslocasse para cima. Você vê? Agora que tem imposto, o vendedor diz assim, poxa, eu não vou ganhar, a cada preço, eu não vou ganhar isso tudo para mim, se eu vender esse bem. Parte eu vou ter que dar para o governo, então a situação não é tão boa, eu não quero ofertar tanto a cada nível de preço, a curva se desloca para a esquerda. E aqui, vamos ver quem é que arca com cada quantidade. Então, esse aqui é o preço inicial, essa é a demanda, ela não muda, essa é a oferta inicial, isso gera a quantidade inicial. Com o imposto, o jeito de pensar é que agora o vendedor vai ter que dar parte, então o novo preço é esse aqui. O preço com o imposto é P3, o imposto é essa diferença aqui, P3 menos P2 é o imposto. O vendedor, então, é como se ele aumenta, é como se o vendedor aumentasse o preço, porque ele já tem que embutir o imposto. Se não tivesse imposto, esse teria sido equilíbrio. Com o imposto, o equilíbrio, o preço é maior, né? O preço é maior do que era, porque agora tem o imposto. E a quantidade cai. Com esse preço maior, a quantidade cai. E esse pedaço aqui, o comprador está pagando P3. Ele está pagando P3. Antes ele pagava P1. Então, é como se ele está arcando com esse pedaço do imposto e o vendedor está arcando com P1 e P2. O imposto total é essa quantidade aqui e do jeito que é desenhado, eles estão meio que rachando aqui o imposto. Rachando no sentido comparado com a situação sem imposto,
eles estão em pior situação, o lucro do vendedor caiu, a satisfação do comprador, ele está comprando menos e está pagando mais caro. Então, mas a divisão de quem arca com cada parte está aqui. Acho que é. Vamos ver aqui. Chega, pode falar. Quando a oferta ali, 2, desloca para a esquerda, quer dizer que diminuiu, né? Quer dizer que diminuiu, porque... Quer ver por quê? Porque pega assim, escolhe um preço qualquer. Eu vou escolher o P1. Sem o imposto, o ofertante está disposto a ofertar essa quantidade aqui. Agora que tem imposto, ao mesmo preço, quer dizer, ao mesmo estímulo para ele, o mesmo preço está estimulando ele a ofertar menos do que ele estava ofertando. Então, diminuiu. Você pode fazer isso para cada nível de preço, para cada linha horizontal, a quantidade ofertada ficou menor. Beleza. Tá. E aqui, daí, diz, tá bom, eu entendo que com o imposto, cada um vai arcar com uma parte, o comprador vai arcar com uma parte e o vendedor outra parte, mas quem arca com quanto depende das elasticidades. No exemplo aqui tem uma demanda muito elástica, tá vendo? Ela está bem deitada. E a oferta está relativamente inelástica. Lembra que elástico quer dizer que você tem opções. O comprador tem opções. Então, teve um imposto, subiu o preço, ele vai vazar. Muito da demanda dele vai para um bem substituto. E o vendedor está inelástico. Ele não tem muitas opções. Ele não tem como produzir menos ou mais, ou ele está meio preso ali. Então, a diferença aqui, repara que nesse caso aqui, demanda elástica, oferta inelástica, o consumidor vai arcar com relativamente menos. E o imposto é a diferença aqui. A diferença entre esses dois pontos aqui. Só que o comprador está arcando com menos, mais ou menos 1/3 do imposto, e o vendedor está arcando com o resto. E faz sentido. O comprador é elástico, ele podia muito bem comprar outro bem. E se for o contrário? Esse caso é uma demanda inelástica, a demanda está bem horizontal, o imposto deslocou a curva da demanda, então, mas o comprador vai achar ruim, vai resmungar, mas ele meio que está preso, ele precisa desse bem, ele não tem substitutos, então ele vai continuar comprando. E aqui a oferta é elástica, o vendedor ele pode muito bem deixar de produzir ou vender em outro lugar, ele tem opções. Então, nesse caso aqui, repara que é o consumidor que vai arcar com o imposto e o vendedor não tanto. Pensa assim, pega um bem qualquer no Brasil, tem automóveis, né? Então, de repente o governo chega, o automóvel já tem um imposto monstruoso. Você compra um automóvel de 60 mil reais, você está pagando ali imagino, não sei exatamente, mas assim, 20 talvez mil reais ou mais, 25 mil reais é imposto. Mas suponha que daí o governo diz assim, eu vou taxar mais os automóveis, vamos aumentar o imposto sobre automóveis. Aí bom, a gente sabe que vai cair. Bom, depende do tipo de imposto, a gente vai ver. Mas só nas coisas de elástico e inelástico. Isso vai afetar mais quem? Os vendedores de automóvel ou os compradores? Será que os compradores têm uma demanda inelástica? É claro que vai depender do tipo de automóvel, o tipo do consumidor. Mas se o comprador é inelástico, então ele vai ter que pagar aquilo, vai continuar comprando automóvel mais caro e vai pagar aquele aumento de imposto. Se for um bem que o consumidor é elástico, o governo aumenta o imposto, achando que vai conseguir arrecadar ali, mas aí o comprador diz, então eu vou comprar esse outro bem substituto aqui e a arrecadação não vai ser o que o governo esperava que ela fosse. Bom, agora um exemplo de um imposto cobrado dos consumidores. Então, isso aqui seria
o exemplo disso aqui seria, você vai você vai na loja, você compra o bem ao preço que está lá e você paga para o dono da loja o bem, e depois você vai para o governo e diz, eu comprei esse bem, está aqui o imposto. Então, talvez, por exemplo, quando você compra um apartamento, é assim, né? Você compra um apartamento, um terreno, você compra do dono do terreno, e daí você mesmo vai para o governo e diz, comprei esse terreno, está aqui o imposto. Não tá embutido no preço. Então, está aqui oferta e demanda, o equilíbrio sem o imposto. E com o imposto, o que acontece agora, o que desloca é a curva da demanda. O ofertante, ele está recebendo o dinheiro dele lá, o imposto diretamente não afeta ele. Pode afetar se estimular o comprador a não comprar o bem, mas diretamente não. O que afeta é a curva da demanda, que desloca para a esquerda. Então, de novo, aqui, ao mesmo preço, agora que tem imposto, caiu a demanda. Para qualquer para qualquer linha horizontal, essa era a demanda antes, a esse preço, e agora, com o imposto, caiu. Tá? A diferença vertical aqui, entre essas duas linhas, é o valor do imposto. Então, como é que a gente pensa o imposto aqui? Pega a curva de oferta e demanda inicial, esse é o equilíbrio inicial que está aqui, e agora o consumidor, ele estava decidindo, essa quantidade que eu quero. Ele já tomou essa decisão, mas alguém fala para ele, mas não esqueça que você vai ter que pagar o imposto, depois você vai ter que ir lá para o governo e avisar ele pagar imposto, ou mesmo no caixa mesmo você vai ter que pagar imposto. Aí diz, é mesmo, então eu não estou enfrentando esse preço P1, eu estou enfrentando o preço P3. Né? O preço não é o que eu achava, o preço é maior do que o preço que eu achava. Então, ele diz, na verdade, eu vou querer menos. Então, o que você faz, você desloca a curva para cá, e daí você vê, nessa nova situação, enfrentando essa nova curva de demanda, que inclui o imposto, daí ele decide essa quantidade aqui, onde ele já considera o imposto que ele vai ter que pagar. Diz, nessa situação nova, eu vou querer essa quantidade Q2, porque eu vou pagar P2 para o dono do bem que eu estou comprando, mas eu ainda vou pagar essa diferença entre P3 e P2 para o governo. Então, a quantidade caiu, o imposto está aqui, e relativo à situação inicial, essa é a quantidade do imposto que o consumidor está pagando, e essa é a quantidade que o comprador está arcando com o imposto no sentido que ele está vendendo menos do que ele vendia antes. Não é que o comprador não está ele mesmo pagando imposto, aqui ele não tem que pagar imposto. Quem paga é o comprador. Mas o vendedor ele está vendendo menos porque tem um imposto. Então é como se ele estivesse arcando a cada unidade que ele vende, ele recebe só P2 e ele receberia P1 se não fosse o imposto. E a mesma lógica aqui. Quem é que arca com mais? Depende das elasticidades. Vamos lá? Aqui tem uma oferta inelástica e uma demanda bem elástica, demanda bem deitada aqui. Isso quer dizer que esse comprador, ele tem opções, ele tem substitutos, ele não está preso a esse bem. Então, se fizer o mesmo exercício aqui, você vê que ele arca com pouco do imposto e o vendedor é que vai arcar com uma parcela maior. Faz sentido? A oferta dele é elástica, inelástica, é bem vertical. Ele vai ter que continuar vendendo ali aquele bem, não tem muitas outras opções. O comprador tem opções, então o imposto recai nessa divisão. E o contrário disso seria isso aqui. Aqui o comprador
tem uma demanda inelástica, ele precisa desse bem, ele não tem substitutos, ele não tem opções. Então, se você repetir o exercício aqui, o imposto desloca a demanda, esse é o novo preço que o comprador considera, mas ele, na verdade, ele sabe que tem que pagar o imposto. Então, ele diz, com essa curva de demanda que inclui o imposto, eu vou querer essa quantidade aqui, levando em conta que eu pago P2 pelo bem e P3 menos P2 para o imposto. E aqui quem é que fica quem é que arca com a maioria do imposto é o comprador. Tá? Às vezes você vai ter que olhar isso, ficar pensando bem, mas tudo faz sentido. Você tem que, às vezes, entender exatamente qual é o imposto, qual é a característica do imposto. É importante entender essa ideia que as elasticidades têm consequências. E muitas vezes, na vida real, o governo não sabe exatamente as elasticidades. E muitos erros já foram feitos pensando ou não considerando as elasticidades, ou achando que está lidando com situações elásticas e, na verdade, são inelásticas. Alguém tinha uma pergunta aí? Para calcular um imposto, é P3 menos P2, é isso? Essa distância entre os dois. A curva desloca, você põe o imposto, a curva de demanda deslocou, aí você pega a diferença de preço para qualquer ponto aqui, esse é o imposto. Bom, então, tem toda uma literatura disso de tributação e toda a área do governo especializada nisso, pessoas especializadas. O importante é isso, é um instrumento que o governo tem, uma alavanca, tanto para arrecadar como para encorajar e desencorajar atividades de mercados, inclusive subsídios. Subsídios é um imposto negativo. Subsídio é a pessoa faz uma atividade e ela recebe dinheiro do governo. A única diferença ali é que, em vez de deslocar as curvas da demanda para a esquerda, você deslocaria para a direita, né? E o subsídio fomenta mais daquela atividade. E daí as elasticidades nos dizem alguma coisa dessas direções. Do ponto de vista do governo, o governo, se o intuito dele é arrecadar, e ele não está muito preocupado em estimular ou desestimular atividades, o governo ele tem que tomar muito cuidado onde que ele vai botar o imposto. Ainda mais porque em imposto sempre distorce, é sempre distorsivo. Ele sempre cria o que a gente chama de uma perda de peso morto, que é o jeito de entender isso. O governo, ele tira, ao botar um imposto, ele tira R$1 da população, mas o governo não recebe R$1. Essa que é a distorção. Ele recebe 80 centavos e 20 centavos se perdem no imposto, se perde tanto administrativamente, que tem custos de arrecadar, mas se perde também porque cria uma ineficiência, as pessoas vão fazer menos das atividades que elas gostam, os produtores vão produzir menos, então, de certa forma, você não está no equilíbrio ótimo, No entanto, precisa arrecadar. Uma sociedade precisa de serviços públicos, então, a arrecadação é necessária. A restrição é que o que você tem que fazer é como é que você arrecada a quantidade necessária da maneira com menor perda de peso morto possível. Essa que é o desafio. Acaba que o Brasil tem uma receita bastante avançada. Ela é relativamente boa. Isso é uma coisa que países em desenvolvimento têm muita dificuldade. O Brasil, é verdade que a carga tributária é monstruosa, quase 35%, 38%. Você trabalha até maio, quem trabalha até maio só para pagar o imposto. Então, isso gera distorções, mas pelo menos o Brasil consegue fazer isso. Tem muitos países em desenvolvimento que
eles arrecadam pouco, a carga tributária é baixa, mas não porque eles sejam liberais nem nada, é simplesmente que eles não conseguem, é muito difícil arrecadar. Ninguém quer pagar imposto, as pessoas vão a extremos para sonegar, para não pagar imposto, então é muito difícil você cobrar. É politicamente difícil, é logisticamente difícil. Então, o Brasil consegue isso, isso é uma boa coisa. Agora, a questão é se a carga tributária podia ser menor ou maior, podia ser menos distorsiva, especialmente, acho, o que a gente ganha em troca, né? Se as escolas fossem boas, se a saúde fosse boa, se as estradas fossem boas, talvez não fosse tão ruim, mas infelizmente parece que não é. Então, aqui está o exemplo para o governo. Quanto que o governo arrecada? Eu quero mostrar essa ideia assim, é o seguinte, que o governo deve tentar botar o imposto na atividade inelástica. Porque se você botar um imposto na atividade elástica, do ponto de vista de um governo que quer arrecadar, poxa, nós estamos precisando de mais R$1 bilhão aqui para pagar vacinas, por exemplo. Tá com o imposto aí, tá com o imposto na economia e a gente pega esse R$1 bilhão e compra as vacinas. Tá. Então, suponho que a sociedade concordou com isso. Na democracia, supostamente, você concordou. Tá, mas aí, aonde que a gente vai botar? Não, põe um imposto aí qualquer. Não, vamos botar um imposto no lugar onde ele cria menos distorções possíveis. E o que eu quero mostrar é que isso seria onde a demanda é inelástica. Então, vamos pegar o caso errado aqui. Vamos botar um imposto numa demanda elástica. Então, tem uma demanda aqui muito, ela é bem deitada, ela é bem elástica. A oferta está aqui, vamos deixar a oferta ali. E aí o governo põe um imposto. Esse é um imposto indireto, né? Então, ele deslocou a oferta para cima. E o governo... Está aqui o imposto. Você vê que o imposto vai recair especialmente sobre o consumidor, sobre o vendedor, o consumidor vai arcar com um pouco dele, porque ele é elástico, ele tem opções. Então, para o governo conseguir essa arrecadação, né, o tamanho do imposto é esse aqui, ele teve que botar um imposto muito grande, muito distorsivo. Será que não conseguia fazer melhor botando taxando outro mercado? Então, está aqui, essa é a arrecadação total. É o imposto vezes o total de bens que foram consumidos, que foram vendidos, foram transacionados. Então, essa aqui é a arrecadação. E se ele pusesse o imposto num outro mercado que tem uma demanda inelástica? Então, a oferta é mais ou menos igual. Aqui está uma demanda inelástica, está muito horizontal. O governo está com o imposto lá. Nesse caso, está aqui aquela lógica toda que a gente viu, desloca a oferta para cima. Nesse caso, o consumidor é inelástico, ele não pode fugir, ele resmunga, mas ele vai continuar consumindo mais, não vai reduzir tanto o seu consumo. Ele vai arcar com a maioria do imposto e o vendedor vai arcar com menos. E está aqui a arrecadação total nesse mercado aqui. É o imposto, o valor do imposto, vezes a quantidade de bens transacionados no final das contas. Então, preço vezes quantidade, essa receita aqui, essa arrecadação. E aí, deixa eu ver se eu caminho. Essa arrecadação aqui, veja que a arrecadação na demanda inelástica é maior do que a arrecadação na demanda elástica, né? Ela é maior. Então, o governo geralmente vai querer taxar, você taxa o inelástico. Ou se você é um contribuinte de um imposto onde você é inelástico, então, infelizmente, você é que vai arcar com boa parte dessa pagamento de imposto. Vamos ver um outro mercado. Isso aqui são só aplicações de elasticidade para a gente ver. Sobre salários agora. Então, agora o imposto sobre folha de pagamento.
Então, quem paga isso aqui é quem contrata. Você tem uma firma. Pode falar, Gabriela Nunes. Oi, consegue me ver? Uhum. Bom dia. Bom, eu só queria que você voltasse um pouquinho no gráfico anterior, porque eu não entendi exatamente como que eu consigo identificar qual é a parte do consumidor e qual é a parte do vendedor com relação ao imposto. Ou a parte de cima, considera aí a letra A, mas que a primeira de cima sempre vai ser do consumidor e a de baixo D sempre vai ser de quem está vendendo? Ou isso Sim. pode variar? O jeito de ver isso é porque quando deslocou a demanda, o imposto deslocou a demanda, e o vendedor tem que ver qual que é o novo equilíbrio. O equilíbrio passou desse onde elas cruzam para onde elas cruzam aqui. Esse é o preço que vai ser pago efetivamente. Então, é o preço que foi pago. Então, mas a gente sabe que esse preço pago, parte vai para o governo. Então, qual é a parte que vai para o governo? Vai esse pedaço todo aqui, vai para o governo. Aí você diz assim, mas quem é que fica com cada parte? Essa foi sua pergunta. Compare com o preço anterior. O preço anterior era P0. O consumidor, ele pagou A e antes ele pagava P0. Então, ele perdeu, relativo à situação sem imposto, ele perdeu essa quantidade aqui. Então, ele perdeu, ele pagou. Né? Essa foi a parte que ele pagou. E o vendedor? O vendedor, antes ele recebia P0 e agora ele recebe só D. Então, ele perdeu, relativo à situação anterior, ele perdeu essa quantidade aqui. Então, ele pagou essa quantidade aqui, o vendedor, e o consumidor pagou isso. É assim que a gente sabe quem é que está ficando com cada pedaço. Entendi, obrigada. Tá. Então, aqui está o salário. Aqui a ideia é o seguinte, você tem uma firma e você está contratando 10 pessoas e aí você paga o salário das pessoas e daí você vai para o governo e você paga para o governo um imposto sobre a folha de pagamento. Um imposto. Então, está aqui, esse é o equilíbrio inicial. Oferta de mão de obra. Quem oferta são os trabalhadores. O maior que for o salário, mais gente que vai aparecer pedindo emprego. E quem demanda a mão de obra são os empregadores, são as firmas. Tá? Eles vão, se o seu salário estiver baixo, eles vão empregar mais gente do que se o seu salário estiver alto. Parece que está travando aí, deixa eu parar para ver se vai voltar. Deixa eu repetir o que eu falei. Quem demanda trabalho são as firmas. Eles vão demandar quanto mais baixo o salário, eles vão querer mais gente, contratar mais gente. E quem oferta trabalho são os trabalhadores. Mais alto que for o salário, ou mais gente que vai pedir emprego. Aí, a demanda é afetada pelo... Diga. Não sei se só sou eu, não, mas tá dando mau sinal aí. Acho que tá picotando sua voz. Sim, tá travando tudo, até o vídeo. Tá, então, peraí. Inclusive, o sinal da sua conexão tem vermelho, sinalizando que tá ruim. Tá. Eu posso tentar mudar o Wi-Fi. Deixa eu tentar mudar aqui, só para botar outro. Tá, eu troquei a linha do Wi-Fi aqui. Vamos ver se me avisem se continuar ruim. A gente está quase acabando aqui, então vamos... Tá, eu estou supondo que está melhor. Então, aqui vamos ver, esse é acho que o último exemplo aqui. Oferta e demanda de trabalho. Quem oferta trabalho são os trabalhadores. Quem busca emprego está ofertando sua mão de obra para as empresas.
e quem demanda são as empresas, elas estão contratando. Então, no equilíbrio, Q1 e salário 1. Aí o governo vem e diz bom, vocês têm que pagar imposto, a firma tem que pagar imposto. No final do mês, o trabalhador recebe o salário e leva o salário para casa. Mas a firma paga o salário e, além disso, no final do mês, tem que pagar uma certa quantidade de imposto. Então, a firma diz, então, se esse é o caso, a minha demanda reduziu, deslocou para a esquerda. Ao mesmo salário, antes eu queria contratar essa quantidade de gente, agora eu quero contratar essa quantidade de gente aqui. É a mesma coisa que a gente viu antes. Então, aí a questão aqui é, nessa nova situação, o empregador não considera o salário S1, ele considera o salário esse aqui. Esse é o salário, e então ele vai contratar menos gente, e quantidade total, a essa quantidade de gente, esse é o custo em termos de salários que a firma paga, mas isso aqui é imposto e isso aqui é o salário das pessoas. Então, o vendedor está pior, ele vai arcar com essa parte aqui do imposto, e os empregados estão piores também. Mesmo que eles não pagam o imposto, tem menos gente sendo contratada e o salário deles vai cair no final das contas. Então, é um mercado como qualquer outro. Esse é o ponto. Parece que é diferente, é um mercado de mão de obra, é salário, não é preço, mas a gente analisa do mesmo jeito e é um bem que tem vários impostos, tem vários tipos de impostos e contribuições. Quando você olha seu contra-cheque, você diz, o seu salário é 10 mil reais. Aí você vai, pois, mas só veio 8.100? Por que só veio? Você vai olhar lá, descontar um monte de coisa. Essa é a característica desse mercado. Tá bom, último exemplo aqui, só porque está lá. Um outro exemplo é a ideia de preços máximos e preços mínimos. Na agricultura, o governo faz muito isso, ele diz assim, o preço da batata não pode ficar mais caro do que tanto, tem um teto, né? Para defender os consumidores. Ou o preço do feijão não pode cair além de um chão, um preço chão. Então, governos fazem muito isso. E aí tem um monte de políticas do governo para determinar isso aqui. Então, vamos ver. Vamos ver um exemplo do preço mínimo. Está aqui o mercado de feijão. Consumidores demandam feijão, produtores de feijão ofertam feijão. Aqui está o preço do feijão de equilíbrio, a quantidade de feijão sendo transacionada no mercado. Aí, o governo chega lá e diz, eu vou botar, esse preço é o preço de mercado, mas eu não gosto desse preço, está proibido, está aqui uma portaria, está proibido o preço ser menor do que o preço mínimo. Então, o governo está indo contra o mercado. Por quê? Porque ele quer defender os produtores de feijão. Talvez ele seja capturado pelos produtores de feijão. Então, com esse preço mínimo, dado essa oferta e demanda aqui, o que vai acontecer é que vai ter esse excesso de oferta aqui. Os produtores estão felizes com o novo preço, eles querem ofertar bastante, eles querem ofertar essa quantidade, mas os consumidores falaram, não, com feijão tão caro assim, nós vamos consumir menos. Então, eles só compram isso. Esse resto vai para as prateleiras. Ou vira estoque, ou é jogado fora, não é colhido. Alguma coisa assim. E aí, o ponto aqui, o que o governo ultimamente faz? O governo compra esse excesso de estoque. Estoca, diz, vamos comprar feijão, não é perecível, a gente guarda isso nos armazéns, aí quando vier entre safra, outros problemas, a gente desova os estoques e consegue regular o mercado, talvez. Mas como é que as elasticidades afetam isso? Quando o governo vai decidir botar um preço mínimo, alguém chega lá e diz, mas vai ter estoque, você sabe, se você fizer esse preço mínimo, vai dar estoques.
Aí o outro fala lá, não, mas os estoques vão ser pequenos, não vai ser problema, a gente tem os armazéns e não tem problema. Aí você coça o queixo e fala, depende das elasticidades. Então, vamos ver um exemplo disso aqui. Tá, não, esse aqui esse é um ponto. Só voltando, só para acabar, o tamanho do estoque, como é que você vê que depende das elasticidades? Muda a inclinação dessas curvas ali. Se as curvas forem todas muito inelásticas, aí não vai dar estoques, aí realmente funcionaria a política do governo. Mas se, especialmente se a demanda for muito deitada, se essa demanda põe ela mais deitada ainda, aí você vai ver que os estoques vão ser maiores. Então, uma política dessa do governo seria importante eles levarem em conta isso. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui vem uma entre-safra. Quando entre-safra é muito comum em agricultura, gado tem isso, tem uma época que gado não é bom abater gado, então tem época que não tem chuva, sei lá, alguma coisa assim. Então, aqui o que aconteceu? A oferta está lá para a esquerda, né? Tem pouca oferta, e aqui está a demanda, então o preço está alto, porque a oferta subiu lá para a esquerda. E aí o governo chega e ele tem os estoques dele, suponho que dos bens, e aí ele quer baixar o preço, mas ele não quer interferir nos preços. Não é muito boa ideia o governo interferir em preço diretamente, assim, proibindo, falando o preço do feijão vai ser 10,5. Melhor do que isso é esse tipo de coisa. Aqui o governo, ele mesmo vende os estoques dele, então ele aumenta a oferta, e ao aumentar a oferta o preço cai. Então, ele usa os estoques reguladores para isso. E aí, depende... Essa política vai funcionar, o governo vai ter a capacidade de fazer os preços caírem, que podia acontecer do governo desovar os estoques deles, mas isso não tem impacto nenhum nos preços. Seria o caso se a demanda fosse muito elástica, né? E também depende. O ponto depende da inclinação das curvas, se elas são elásticas ou inelásticas. E é muito comum, então, você governos fazerem políticas e não darem certos por não estarem considerando as elasticidades ou terem calculado errado as elasticidades. Deixa eu parar aqui, então, porque já deu 1h20. Então, eu vou parar aqui. Vocês têm o controle hoje, né? Os monitores já acertaram. Vi que boa parte das pessoas já está lá no Teams. Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams, ver se tem alguém que não foi registrado ainda. Tem uma pessoa, eu vou admitir. Então, vocês já estão todos acertados lá. Então, boa sorte para vocês com o controle. Só ver que é tranquilo. E daí a gente volta com outro tema, que é estruturas de mercado, na quarta-feira. Alguma pergunta? Ok. Então, ficamos assim.